queridos alunos. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Iremos retomar, a continuação da última aula que nós tratamos sobre a crônica comunicação, certo? Agora nós iremos adentrar ao universo de interpretação e compreensão textual, certo? Peguem o livro de vocês na página 18. Peguem também lápis, caneta, para vocês fazerem as anotações e irem acompanhando cada questão, certo? Se não conseguirem responder alguma questão, não se preocupem, que durante a aula presencial, o professor de vocês irá ajudá-los, certo? A responder. Eu estou um pouco rouca, devido à falta de hábito, né? Estava afastada da sala de aula e nas gravações agora fiquei falando um bom tempo, a garganta senti um pouquinho, né? Mas em breve eu já consigo me habituar novamente, né? Nessa vida de professor. Tá bom? Ou dentro do texto. Olha a imagem, né, representada, que vocês têm aí no livro de vocês, representando a crônica, né, comunicação. Os dois personagens, né, o comprador e o vendedor, e olha os símbolos nos balões, o que eles representam, né? A expressão também do vendedor, né? E a expressão também corporal, os gestos do comprador. Daí a gente já consegue fazer as nossas inferências, né? Vamos já iniciar a nossa interpretação. Vamos lá. Por dentro do texto. O texto surpreendeu você porque... Isso aí é uma pergunta que é subjetiva, né? Isso aí vai depender de cada um. Como cada um reagiu, recebeu, né? O texto. Como cada um percebeu de que se trata o texto. A crônica apresenta uma situação de comunicação que envolve dois personagens, né? Um comprador e um vendedor. Caracterize os dois personagens por meio de suas ações discursivas. A gente consegue, né, fazer as nossas deduções a partir das falas dos dois personagens, né? Por exemplo, o comprador, a gente percebe pela fala dele que ele está confuso, né? E que também ele fica irritado num certo momento do texto. Já o vendedor, né? Ele inicialmente ele é bem prestativo, né? Solícito. Embora ele perca a paciência num dado momento, mas ele ainda se esforça para tentar compreender, né? E atender ao comprador. Por que o homem que deseja comprar o objeto tem dificuldade de realizar a compra? Porque ele não lembra, né? Ele não lembra o nome do que ele quer comprar, né? Muitas vezes acontece com a gente sai de casa para comprar uma coisa, quando chega lá no mercado, né? Esquece que ia comprar. Já aconteceu várias vezes comigo. Aí eu venho para casa com um monte de sacola, menos com aquilo que eu queria comprar. Só me dou conta disso quando chego em casa que vejo que está faltando, né? Questão 4. Diante da dificuldade de se lembrar da palavra, o vendedor e o comprador tentam formas
de promover a comunicação, né? Letra A. Qual ação é realizada pelo comprador para comunicar o que deseja? Transcreva um trecho do texto que comprove sua resposta. Ele tenta descrever, né, o objeto que ele quer comprar, né? Um trecho que comprova isso é quando ele diz: isso que eu quero, né, que ele fica repetindo o tempo todo isso. Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Com essa fala aí aqui, comprova, né, o que ele tenta descrever, né, que ele quer comprar. Letra B, como o vendedor tenta ajudar o interlocutor? Ele sugere que o comprador desenhe, né, faça um desenho do que quer comprar. As pessoas, quando estão explicando algo que o interlocutor não entende, as pessoas dizem assim: quer que eu desenhe, né? Esse quer que eu desenhe não é fazer o desenho literalmente, né? Mas ser ainda mais claro possível. Letra C. Por que o comprador não aceita a sugestão? Segundo ele, né, ele diz que ele não sabe desenhar, né? Ele nem tenta, né? Ele diz que não sabe desenhar. Questão 5. Eu também sou péssima em desenho, viu, gente? Nossa Senhora. Se eu vou fazer o desenho de uma menina, eu faço aquele desenho de palitinho. Não tem aquele desenho de palitinho? Faz o círculo, que é a cabeça, um palitinho, que é o corpo, dois palitinhos são os braços, dois palitinhos que são as pernas. Infelizmente, eu não desenvolvi essa habilidade, não, mas vamos em frente. Para trás não dá mais, né? Questão 5. Leia as informações que compõem o quadro sobre as características do gênero textual crônica, relacionando-as com o texto comunicação. Olha lá, vamos ler um pouco sobre essa definição do gênero textual crônica para relacionar com a crônica que nós lemos. Crônica é um gênero textual de narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada em jornais ou revistas. Refere-se a assuntos do cotidiano e, às vezes, mistura os níveis de linguagem formal e informal. Apresenta poucos personagens que, na maioria das vezes, não têm nomes específicos, pois são nomeados de maneira genérica, relacionados ao papel social exercido na situação comunicativa, como o menino, a menina, o pai, a mãe, o professor, o garçom, a mulher, o vendedor. Muitas crônicas estruturam-se em forma de diálogo, total ou parcialmente, que produz no texto efeito de atualidade e dinamismo. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um fato ou uma situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção de sentido do texto. Agora responda. A crônica comunicação narra um fato do cotidiano, do dia a dia. Explique. Sim, né? Até comentei. A crônica ela trata de uma situação corriqueira. Fazer compras e não lembrar o nome de alguma coisa, né? Passar por uma situação em que a comunicação ela não acontece de maneira efetiva, né? Eu dei até o exemplo de quando a gente encontra alguém e não consegue lembrar o nome da pessoa, né? Que se torna até uma situação constrangedora, certo? B. Os personagens são nomeados na crônica
Como é possível saber quem são eles? Explique. O nome dos personagens não é citado, né? A gente não vê em nenhum momento nome dado a personagem. E como é possível saber quem são esses personagens? Pela ação discursiva, né? E pela linguagem empregada. É possível deduzir que são um comprador e um vendedor. O texto tem a intenção de divertir? Explique. Sim, né? Claro que tem. O texto ele provoca humor pelo fato de vendedor e comprador não se entenderem, né? Pelas inúmeras tentativas de descrição do objeto. Além disso, o efeito surpresa no fim do texto completa essa intenção do autor, né? O vendedor ele descobre sem querer o nome do objeto e o comprador esquece novamente o nome alfinete. É isso aí que traz esse humor ao texto. Letra D. O texto tem a intenção de levar o leitor à reflexão? A gente pode dizer que sim, né? Porque ao mesmo tempo em que a crônica nos leva, né, a refletir, né, a respeito dos problemas na comunicação vivenciada pelas pessoas do dia a dia, ela também nos faz rir, né? Pela maneira como ela é construída, certo? Então, a gente também pode dizer que o texto levou a gente, sim, à reflexão. Questão 6. Há algumas obras literárias intituladas crônicas, que apresentam características diferentes daquelas encontradas nos textos breves publicados em jornais e revistas, que narram assuntos do cotidiano. Observe a capa do livro As Crônicas de Nárnia e o índice de uma das crônicas. Não sei se vocês conhecem, né? Ele foi até produzido, né, pela indústria cinematográfica. Quem já assistiu às Crônicas de Nárnia, já passou várias vezes na TV, né? Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Certo? É um ótimo filme, assim como a obra. Aí vocês têm o índice, né, das Crônicas de Nárnia. No índice nós temos vários títulos, né? Tá. Observe a divisão em capítulos, né? Apresentada no índice da crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada. Os assuntos destacados estão relacionados a acontecimentos que costumam ser vividos por nós no dia a dia, como no texto comunicação. Vamos observar. O quadro, né? As Ilhas Solitárias, as aventuras, eu não consigo ver direito, né? Ficou bem ruim a imagem. A Ilha das Vozes, a Ilha Negra. Então, desse índice aí, a gente pode dizer, né, que traz assuntos relacionados a acontecimentos que costumamos viver, né, no nosso dia a dia, assim como no texto comunicação. A gente pode dizer que não, né? A Ilha Negra, assim como os demais, são apenas títulos, né? Eles não servem como exemplo, né? Como o livro mágico, As Aventuras de Eustáquio, As Maravilhas do Mar Derradeiro, né? Então, esses títulos aí, eles remetem à característica do conto maravilhoso, né? Conto de fada, romances de aventura, diferente dos assuntos tratados na crônica,
certo? Letra B. É possível dizer que a crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada é uma narrativa breve? Como você chegou a essa conclusão? Olha, vejam bem. Nós estamos aí com o índice, né, desse compilado, né? Então, a crônica, né, A Viagem do Peregrino da Alvorada, ele é composto desses diversos textos, né? E comparado à crônica Comunicação, né, é muito mais extenso, né? Então, a gente vê que a história ela é formada, ela é dividida em vários capítulos, né? E tem muitas páginas, certo? Só observando o índice, a gente já consegue comprovar isso, certo? Questão 7. Leia algumas definições que o dicionário eletrônico Ruais apresenta para a crônica. Vamos lá observar o que é que o Ruais nos fala sobre a crônica. Crônica, substantivo feminino, né? Primeira definição, rubrica, história. A crônica, né, no contexto da história, né? Qual é o significado dela? Compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão do tempo. Originalmente, a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres. A partir do século XIX, passou a refletir também a vida social, política, os costumes, o cotidiano. Definição 5, rubrica literatura, né? A crônica de acordo com a literatura. Texto literário breve, frequentemente narrativo, de trama quase sempre pouco definida e motivos geralmente extraídos do cotidiano imediato. Definição 6. Derivação por extensão de sentido. Rubrica literatura. Novamente, sobre o olhar da literatura, né? Mas uma derivação da crônica primeira. Prosa ficcional, relato com personagens e circunstâncias alentadas, evoluindo com o tempo. Romance. Letra A. Qual das acepções do dicionário corresponde a obras crônicas de Nárnia? Por quê? A acepção 6, né? Vocês viram que as crônicas de Nárnia, ele já traz um texto mais extenso, né? Mais característico do romance, né? É também uma prosa de ficção, mas ele traz um relato mais longo, com maior participação de personagens e de outras circunstâncias, né? A palavra romance aqui utilizada para definir crônica refere-se ao texto longo, não é que a crônica faz parte do romance, certo? Porque ele está se fazendo, então, essa comparação com o romance, porque o romance ele também vem dividido em capítulos, né? E a gente viu que as crônicas de Nárnia, ele também vem separado em capítulos, certo? Então, essas são as características das crônicas de Nárnia. E o texto comunicação? Qual acepção do dicionário corresponde? Por quê? Texto comunicação.
A qual dessas definições aqui apresentadas, né, no RUAS, ele se aproxima? Acredito que é a 5, não é? Porque ele é uma narrativa breve, apresenta assunto relacionado ao cotidiano, certo? Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que tenham gostado do que nós discutimos, né? Nós estamos dando apenas início, né, aos nossos estudos e temos muito chão pela frente para a gente conseguir fortalecer ainda mais aquilo que nós vimos na aula de hoje, certo? Muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida, vocês procurem os professores de vocês durante a aula presencial. Tudo bem?